seguir a gente nas redes sociais com Renata Kelly. Oi, Renata. Renata, ela é bacharel em estatística pela UFPE, trabalha como estatística junto na Neurotech. Ela também trabalha principalmente na área de analytics, desenvolvendo modelos de machine learning para concessão de crédito, e ela é pós-graduanda em ciência de dados e analytics pela UPE. Boa noite, Renata. Oi, boa noite, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje. E estou muito feliz porque estou aqui, né, no meu segundo ano de WIDS. Ano passado eu só fui como plateia e esse ano eu estou aqui para apresentar meu ponto de vista para vocês. Então, estou bem feliz por isso. Trazendo uma contribuição ótima, falando sobre estatística e ver qual é a importância disso aí para a área de ciência de dados, dando uma contribuição muito massa. Então, para quem não consegue me ver, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, um pouco cacheados, estou usando óculos, estou com uma blusa verde lodo, mais ou menos, estou com fone de ouvido, não sei se dá para ver, e acho que é isso. Vamos começar aqui a minha apresentação de hoje. Queria já dizer a vocês que na minha apresentação não vai ter nada muito técnico. Meu intuito foi sempre colocar uma linguagem simples, que todo mundo entenda. E é isso. Iniciando, como a Fernanda já falou, eu sou bacharel em estatística pela UFPE, me formei ano passado. Na época que eu estudava, eu fui cofundadora da empresa júnior de estatística da UFPE, a Ficha Consultoria Estatística, tenho o maior orgulho disso. Podem pesquisar aí se quiserem, procurar eles para fazer algum trabalho, é massa. Hoje eu estou trabalhando na Neurotech, sou estatística júnior de lá, e estou fazendo pós-graduação e me especializando na área de ciência de dados, que para mim é uma área sensacional, então eu quero sempre estar estudando mais sobre isso. Eu tenho 24 anos, sou da cidade de Xandelegria, lá no interior de Pernambuco, e se vocês virem meu sotaque um pouco arrastado, provavelmente é isso. Aqui os meus gatos, sou mãe de pets, Bini e Alfredo, maravilhosos, são tudo na minha vida. E isso é um pouco sobre mim, minha gente. Vamos passando. Pronto. Hoje eu vou falar para vocês que estatística e ciência de dados são intimamente conectadas. Está sempre ligado. Não tem como você fazer ciência de dados se você não sabe o mínimo de estatística, você não sabe o básico de estatística, você não vai andar. Eu vou falar para vocês alguns exemplos, algumas aplicações, coisa básica, só para vocês terem uma noção mesmo. E vamos lá. Vou começar falando um pouco para vocês o que é estatística. Coloquei essa figura aí, dessa raposinha, com essa camisa de força, porque todas as vezes que eu falava, eu sou estudante de estatística, eu sou formada em estatística, todo mundo via, meu Deus, tu é doida, tu é louca, estatística é muito difícil. Galera, estatística é um curso de exatas, como qualquer um. É difícil? É. Você passa um perrengue danado? Passa. Mas o final compensa, minha gente. O final é muito bom, principalmente quando você se forma. E o que você aprende no decorrer do curso, você fica com os olhos brilhando de tão maravilhoso que é aquilo. Então, beleza, eu posso ser doida porque fiz estatística, mas hoje eu sou uma doida muito feliz por causa disso. Estatística abre meus olhos para a vida, assim, enfim. Mas, no geral, estatística é um ramo da matemática aplicada. É um ramo da matemática, que no caso é a matemática aplicada, e lida muito com a coleta, classificação e manipulação de dados, a fim de extrair informações de uma determinada amostra, tal que ela seja representativa, né? E toda essa análise aí também tem que agregar algum valor à análise, porque não adianta você fazer a coleta, a classificação, manipulação de dados, tudo isso e no final você vê que aquilo ali não serve para nada. Tudo bem que às vezes quando você estuda, na graduação, você usa dados simulados e às vezes a análise é só para você ter um ganho de conhecimento, mas é sempre bom quando agrega algum valor. Voltando aqui, vocês podem observar que durante a minha apresentação vai ter sempre uma figurinha assim, sabe? Um meme, alguma coisa assim, porque eu gosto de meme. Então vai ter. Beleza. E onde é que a estatística está inserida na ciência de dados? Certo. Eu fiz o curso bacharel em estatística.
eu estudei toda a teoria, tá, não sei o quê. E onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar essa teoria? E mesmo quem não fez o curso de estatística e vai precisar de uma certa teoria, não precisa estar estudando a fundo tudo aquilo que eu estudei na minha vida para fazer ciência de dados. Pronto. Teste de hipóteses. É importante precisar para a ciência de dados? É. Porque, por exemplo, você tem um teste, você quer fazer um teste para comparar duas populações em determinados períodos. Você vai lá, faz um teste estatístico e testa sua, vamos dizer assim, sua aderência entre as populações. Você precisa saber interpretar o teste. Você precisa saber o que significa a estatística, você precisa saber o que significa o p-valor. Com isso, você vai entendendo o que está se passando e vai caminhando de forma correta. Modelos preditivos. O que seria data science sem modelos preditivos, né? Então, a estatística está aí. Você estuda modelos, faz modelos, prevê as coisas e depois você vai ter que avaliar o seu modelo para ver se ele realmente é bom. Se ele está agregando alguma coisa, se ele faz sentido. E existem diversas técnicas de avaliação de modelos e com isso você percebe o quanto a estatística é importante para isso, porque você não vai fazer um modelo só por fazer. Você tem que saber o que é que ele está falando, o que é que ele está lhe mostrando e o que é que ele está agregando também. Tem a questão de clusterização, que é a técnica estatística utilizada para agrupar populações, vamos dizer assim, por certas características que vão formar esses grupos. Então, também é uma técnica estatística muito utilizada na ciência de dados e é o que eu falei, técnicas estatísticas têm que trazer sentido à análise, né? Então, elas fazendo sentido, sua análise fazendo sentido, então tá tudo certo. Esses 3 pontos aqui embaixo são pontos que, no meu ponto de vista, são pontos que eu pude quase adquirir, vamos dizer assim, e podem ser adquiridos durante a graduação de estatística também. Por exemplo, criatividade. Eu lembro muito bem quando a professora minha falava, use sua criatividade para fazer um gráfico que represente bem os seus dados, para fazer um gráfico autoexplicativo. Às vezes eu fazia um gráfico que ficava estranho, uma pessoa que ia ver, entender o que estava acontecendo. Ou seja, eu tinha que usar a minha criatividade para fazer um gráfico bonito, ou autoexplicativo, enfim. Criatividade é tudo. Mente analítica. Mente analítica tem muito a ver com a questão de tomar decisões racionais que irão melhorar a sua vida, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a gente faz uma análise, toma uma decisão e vê se aquilo vai ter alguma melhora. Se não tiver, faz de novo. E vem aí o ponto que é o e se. E se eu colocasse mais uma variável naquele modelo, será que ele ficava melhor? E se eu tirasse a variável? E se? É sempre bom o cientista de dados pensar nisso, de todas as possibilidades que vem. Todas as possibilidades que podem surgir, que você possa melhorar a sua análise, o seu modelo, coisas desse tipo. Então, nesse slide eu acho que é isso. É só questões desses feelings que eu acho que dá para ter durante a graduação em estatística. Então, na minha visão, um cientista de dados é um estatístico mais upgrade. Da mesma forma que pode ser um cientista da computação mais upgrade. Qualquer pessoa, na verdade, qualquer área consegue virar um cientista de dados com upgrade. Então, eu listei uns pontos aí que eu acho que são bem importantes para um cientista de dados. Então, habilidade com números. O estatístico tem uma certa habilidade com números, não é mesmo? Teve um bocado assim de cálculo durante a graduação e tem uma certa malemolência. Às vezes, a gente precisa saber o que tem por trás de um cálculo, de uma estatística, de uma simples média, uma média aritmética, uma mediana, uma moda. Beleza, que qualquer software vai calcular isso para a gente, mas às vezes a gente precisa entender o cálculo para saber se o que o software deu para a gente está certo, no que a gente está pensando que quer. Então, a gente tem que ter uma certa noção, sabe?
os números. Programação, óbvio, que um cientista de dados tem que ter uma certa facilidade com algum tipo de programação. Aí tem a lista, né, de vários. Tem R, tem Python, tem Julia, Scala, Java. Eu, por exemplo, na graduação, eu tive a oportunidade de aprender C++, Python, e R. C eu não consegui, só passei na disciplina e pronto. Python também. E R foi o meu amorzinho durante todo o curso. Hoje em dia, eu uso R, só que aí eu tive que usar Python. Como eu trabalho na Neurotech, a gente está aderindo... Eu tive que aderir Python. Então, eu sempre uso os dois. R e Python, tá lá, 2 janelas abertas. Eu não vou dizer que eu preciso utilizar apenas um. Eu não consigo fazer tudo com R, eu não consigo fazer tudo com Python, porque o que eu não sei fazer em Python, já que eu estou começando basicamente agora, eu corro para o R. E o que eu não consigo fazer no R, eu corro para Python. Então, é como se fosse uma força-tarefa que eu faço das duas coisas e vou. Não vou escolher um, porque às vezes eu preciso do Excel também. Então, vou assim, com várias coisas. Não adianta escolher um, porque não faz sentido. Pelo menos para mim. Conhecimento de banco de dados, né? SQL, MySQL. É sempre bom ter uma noção para caso apareça alguma coisa, ou você precise fazer alguma coisa também no SQL, você vai lá e desenrola. Fora as expertises assim, técnicas, a questão do negócio também é muito importante. Entender o negócio do cliente é bem importante, tanto quanto a parte técnica, para um cientista de dados. Porque você não vai chegar lá e só fazer algum algoritmo. Não vai resolver. Você tem que entender o problema do cliente, entender a dor. Depois você tem que pensar, saber como é que vai resolver a dor do cliente, para depois utilizar todos os seus softwares, todas as suas ferramentas, a sua criatividade para fazer uma boa apresentação dos dados. E com isso você vai tentar se comunicar de forma melhor para apresentar bem os dados, apresentar bem os resultados e escrever melhor também. Tem um mito que fala que estudante de exatas tem uma como é que eu posso dizer? Sempre é bem curto e grosso quando vai escrever alguma coisa, bem objetivo. A palavra é essa, bem objetivo. Então, o estatístico dá é a mesma coisa. Ele tenta, pelo menos comigo foi, né? Eu sempre tentava escrever o mais didático e o mais detalhado possível que eu conseguia quando eu ia fazer um projeto, um trabalho, porque eu sempre queria escrever uma frase curta e ponto. Não, aquilo não estava descrevendo bem. Aí eu tinha que fazer algo bem mais elaborado. Aí com isso eu fui, na prática, né, fui melhorando, mas eu sempre era curta e grossa. Aí com isso eu fui desenvolvendo. E ter o pensamento lógico, né? Porque a tecnologia tem ferramentas para resolver os problemas, mas ela não trabalha sozinha. Então, a gente tem que saber por onde começar, o que fazer, como terminar, como concluir, enfim. A gente tem que ser um profissional multifuncional. É por isso que eu estou tentando me especializar nisso, para ficar sempre por dentro das coisas. Esse meme aí que vocês estão vendo na tela, não sei se vocês já viram, esse meme é o das meninas rolezeiras. Eu vi essa adaptação aí no Facebook, no caso, quando elas falavam eu sou rolezeira, e colocaram eu sou data science. Então, essa segunda aí fala que data science é usar dados e tirar conclusões. Ela tá super certa, porque a gente vai usar todas as técnicas de estatística que a gente tem, todas as técnicas de algoritmos, para tirar nossas conclusões. E o que eu sempre venho falando, que a análise legal é a que agrega valor. Tem que agregar algum valor para o cliente. Não adianta a gente fazer uma análise do caramba e depois o cliente dizer, tá, mas isso não faz diferença no meu negócio, e aí? Então, o seu trabalho foi perdido. O que importa é agregar valor. E vou sempre dizer isso. Sempre. Alguns exemplos de estatística envolvida nas necessidades. O primeiro exemplo que eu poderia dar era esse, risco de crédito. Já que eu trabalho na Neurotech, então era o que eu poderia fazer era dar esse como primeiro exemplo. A gente trabalha lá com risco de crédito, concessão, então
O exemplo seria, tem um cliente de um banco qualquer, uma financeira, enfim, ele solicita crédito ou empréstimo, beleza. O banco tem que ver se vai fazer isso ou não, né? Aí, o que é que os bancos querem saber? Se para cada cliente, a probabilidade dele pagar de volta dentro de um prazo. Ou seja, será que esse cliente vai devolver o dinheiro que ele pegou emprestado ao banco dentro de um ano? Não, 6 meses, sei lá, enquanto ele quiser. Aí, o que é que o banco vai fazer? O banco precisa de um modelo de crédito para avaliar a probabilidade disso ocorrer, dado que o cliente possui certas características. Que características poderiam ser? As informações que eles pegam, por renda, idade, coisas desse tipo. Aí coloca várias variáveis que possuem no modelo preditivo, calcula a probabilidade, e essa probabilidade vai dizer ao banco se o cliente deve ou não ter o crédito ou o empréstimo. Então, se a probabilidade é baixa, ele é um risco para o banco. E o crédito deve ser negado. Essa probabilidade que eu falo é o score. Vocês talvez já devem ter ouvido falar. Aquele score que a gente tem no Serasa, por exemplo. Aquilo ali é como se fosse uma probabilidade. A gente observa que quando ele está baixo, o banco não empresta dinheiro para a gente, o banco não cede cartão de crédito. Então, é como se a probabilidade está alta, então esse cara tem muita chance de me devolver o dinheiro dentro do prazo. Então, eu vou dar um crédito para ele. E com isso envolve muitas coisas, envolve o histórico dentro dessa probabilidade. Envolve o histórico da pessoa, se ela deveu, se ela não deveu durante tanto tempo. Enfim, são muitas variáveis, muitos atributos que são colocados no cálculo dessa probabilidade e fica uma coisa riquíssima e maravilhosa. Outro exemplo é o que um data science faz numa empresa. Ele é como se fosse o contador de histórias dentro da empresa. Porque é como eu vim falando. Desculpa. Ele tem que saber contar a história dele, tem que saber apresentar os dados, tem que saber falar o que está acontecendo com os dados da empresa, enfim. E tem que ter algum tipo de conclusão para ver o que, é que vai acontecer com a empresa, né? Que isso também pode agregar algum valor para a empresa, por exemplo. E o que é que esse Data Science usou para fazer essa apresentação, esse relatório para a empresa que ele trabalha? Ele usou estatística, além das outras técnicas envolvidas com ciência de dados que ele usou. Ele usou sumarização e apresentação de dados. Quando eu falo sumarização, todo tipo de sumarização, minha gente, cálculo de frequência, tabela cruzada, gráfico, modelos, enfim, tudo, basicamente. O que foi possível ele fazer, ele fez. E apresentação de dados, que envolve uma boa criatividade para montar coisas que todo mundo consiga entender, que isso é muito importante. Não adianta você fazer uma apresentação com algo que envolve estatística e ninguém entender. Se você quer apresentar para pessoas que não são da área, você tem que falar uma linguagem que todo mundo entenda e as habilidades de comunicação e visualização de dados, né, que já está incluído no que eu falei. E depois de tudo isso, depois de todo esse rolê de fazer sumarização de dados, de fazer modelo, de fazer a apresentação, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? A gente vai colocar em produção. A gente pega o modelo, coloca em produção, junta lá com a galera de engenharia de dados, tal, coloca em produção. Quando está em produção, a gente tem que sempre ser acompanhado para ver se está tudo certo. Se não tiver, faz de novo e por aí vai. Porque as coisas na vida real são bem diferentes de coisas que a gente faz na faculdade, no pós, no mestrado. Às vezes a gente faz dados simulados e está tudo perfeito, maravilhoso. Mas na vida real é tudo bem diferente. Então, é sempre bom estar monitorando, sempre estar ali perto. E é isso aí.
Eu acho que queria só passar uma mensagem simples mesmo para vocês, uma coisa bem relax, assim, bem leve, só para vocês terem uma noção básica do que estatística pode fazer na vida da gente e que estatística pode ser um diferencial, sim, na carreira de um data science, até porque se você já tem a base estatística, você só ir buscar a base técnica, a base de programação mesmo, e com isso você vai desenvolvendo a área de negócios. E é isso, gente. Eu não sou a pessoa mais propriamente dita para dizer coisas a vocês, mas o que eu souber, estou falando. Então, é isso. Se quiser falar comigo aí alguma coisa, sei lá, pode me procurar no Instagram, pode falar comigo no Facebook, no LinkedIn. E eu esqueci de colocar meu e-mail, mas é renatacms2, que é o mesmo do Instagram, @gmail.com. E aí uma fotinho de Modern Family. Melhor série de comédia. Não é? Sim. O LinkedIn de Renata tá aqui na descrição do vídeo. E aí, quem quiser falar com ela, também já tá o link ali bonitinho. Clica e vai direto. As pessoas também adoraram essa palestra. Tem muitas perguntas. Muitas. Meu Deus. Mas foi massa. Parabéns pela palestra. Valeu. É ótimo, a gente tem um público de pessoas que estão iniciando na área ou têm curiosidade. Então, foi bem esclarecedor, assim, por qual é a importância de eu saber estatística. Eu preciso mesmo saber estatística para a ciência de dados. Foi bem legal, parabéns. Valeu. Obrigada mesmo pela palestra. E tem a primeira pergunta aqui, é de Karen Barros. Ela pergunta: eu tenho dúvida sobre o uso de estatística na prática. Por onde começar? Então, Karen, é aquilo que China falou. Tu tens que começar pela exploratória, pela análise exploratória dos dados. Que é o quê? Tu vais pegar os dados, ver se estão corretos, aí depois tu vais, estuda os testes, depois dos testes você vai estudar os modelos, tipos de modelos, métodos, tal. E com isso você vai ter que estudar os tipos de avaliar, jeito de avaliar o modelo, coisa desse tipo. Mas eu indico começar pela exploratória mesmo. Sempre começar do zero ali. Porque se você não conhecer seus dados, você não vai andar, você não vai conseguir fazer suas coisas direitinho. Obrigada. Tem outra pergunta, é de Christine Halber. Ela pergunta, né, qual a maior dificuldade que você encontrou, né, Renata encontrou para entrar na Neurotech? Aí eu acho que pode ser mais ampla, que é iniciando no mercado de trabalho, complementando essa pergunta, né, de Cristine. Iniciando no mercado de trabalho, qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou? Que a Neurotech é a primeira empresa, não é isso? Que tu trabalha depois da faculdade. Pronto. Foi. Como CLT, como cargo mesmo, foi Neurotech. Antes disso, eu estagiei em outros lugares. Estagiei na Fiocruz, estagiei na reitoria, estagiei na Neurotech e lá fui contratada. Aí, a maior dificuldade em todos os lugares que eu trabalhei foi sempre a questão de me relacionar com as pessoas. Depois disso, veio a dificuldade de colocar em prática o que eu aprendi na faculdade. Porque na faculdade eu aprendo uma coisa, na teoria. Quando eu chego na prática, minha gente, é outro mundo. Então é isso, a questão de prática. Uma coisa que me ajudou, a propósito, já fazendo aqui a propaganda, foi a empresa Júnior, minha gente. Foi a empresa Júnior. Lá a gente fazia consultoria estatística para a galera, ajudar a galera a fazer análise do mestrado e tal. E fui aprendendo assim.
Então, a maior dica é participem da empresa Júnior, do curso de vocês. Se não tiver, façam uma. Se não tiver, pule uma lá. Uhum. Na UFRPE tem uma empresa Júnior também, tem várias. Tem uma no departamento de computação também. Muito bom, muito bom. Uhum. É muito importante a parte prática, né? Enquanto você está na faculdade. Isso. Não só passar os 4 anos, 5 anos de faculdade sem ir para o mercado, sem estagiar. Porque quando a gente sai da faculdade, é outra realidade. Colocar esse conhecimento em prática. Então, quanto mais... Se você tiver a oportunidade de estagiar, faça. Faça mais de um estágio, faça pesquisa, faça o que tiver. Não se preocupe em terminar a graduação em 5, 4 anos também, não. Sem estresse nenhum, porque você termina logo e não tem experiência nenhuma, adiantou de nada. Eu não sei outros cursos, né? Mas estatística é bem teórico. Ele prepara a gente para mestrado, para academia, para doutorado. Não para o mercado de trabalho. Eu acho que hoje em si a federal está mudando, o departamento está mudando. Mas é bem teórico. Isso daria um outro assunto, né? O deslocamento da academia, da indústria. Sim, então a próxima pergunta de Marina é: estatística é sempre ensinada junto com a probabilidade? Sim. Quando a gente está lá no primeiro período, a gente começa probabilidade 1, segundo período, probabilidade 2, terceiro período, probabilidade 3, quarto período, probabilidade 4. Aí, quinto período, processo estocástico. E vai probabilidade até o final do curso, gente. Então, mas o estatístico tem que saber muito bem essa probabilidade, tem que saber todas essas probabilidades nesse nível que tu aprende? Depende, sabe? Depende muito. Pronto. Um data science talvez não precise saber tanto da teoria de probabilidade quanto uma pessoa que foi para a academia, entendeu? Não precisa saber tão a fundo quanto foi estudado. Tanto que você pode estudar um curso por fora de estatística e saber muita coisa também, sem precisar saber essas probabilidades todinhas que eu falei. Isso também está relacionado um pouco, né, com os problemas que a gente trabalha na maioria das vezes, não necessitam, né, do conhecimento tão a fundo. Isso, justamente. Ciência de dados é bem prático, então a gente não precisa ir tão fundo. E aí tem uma outra pergunta aqui, de Laura Damasceno. Eu sempre fico confusa em como formular hipóteses para serem testadas no teste de hipóteses. Você tem alguma dica? Olha, eu lembro, quando eu era primeiro período, eu ficava, meu Deus, eu nunca vou aprender teste de hipóteses. Nunca vou aprender. Porque eu achava muito confuso, muito confuso. Mas a dica que eu tenho é treinar. Eu não sei o que dizer. Porque, tipo, foi com a prática que eu fui entendendo melhor. Foi lendo muito, lendo outros problemas de teste de hipóteses já resolvidos, que eu fui entendendo o que estava acontecendo. E foi assim, tocando o barco desse jeito. Pois muito obrigada. Laura. Treinar. Treinar, meu gente. Minha dica é essa, treinar. A gente treinando leva até a perfeição, né? Muito obrigada, Renata. Nada. Massa a palestra, massa as respostas aqui, em compartilhar a tua disponibilidade, em compartilhar conhecimento e informação aqui durante o evento com tantas pessoas que estão aqui online assistindo e muitas mais que assistirão, porque vai ficar gravada a live e fica gravada aqui no canal, então divulguem. Inclusive para quem não pôde assistir hoje, porque a live está aqui e aí essas palestras maravilhosas ficarão para serem assistidas depois.